Essa é a apresentação do POS Control. O POS Control é uma solução sistêmica operacional e fiscal para monitorar a cadeia promocional com foco, primeiro, no controle do ponto de venda e no desempenho logístico. Como se pode ver, são 4 os drivers de controle. No ponto de venda, nós podemos controlar os ativos e a equipe promocional. E na operação logística, o operador logístico em si, o seu estoque, o seu desempenho, o seu SLA, e o que é feito com o material no distribuidor, que é um outro agente ou outro player dessa operação. Portanto, se resumirmos, podemos dizer o seguinte, que o controle de ativos e a equipe promocional, elas gerarão análises do ponto de venda. E o controle do distribuidor e do material promocional no operador, a análise da operação logística. No controle de ativos, o sistema ele pode controlar os 5 possíveis modelos fiscais, tanto o modelo de distribuição própria como datada, como pode se ver neste esquema. Ela também pode controlar a distribuição própria já despesada pela indústria. O POS pode controlar a distribuição delegada como datada. O modelo de distribuição delegada, mas despesada. E a compra e distribuição delegadas e despesadas. Através de diversos controles relativos à movimentação dos ativos, o sistema permite que você acompanhe online onde estão os ativos e o histórico completo de cada um através de relatórios estáticos e dinâmicos. Os ativos podem ser identificados como etiqueta QR Code, que facilitará a leitura e a identificação do material no ponto de venda. Desta forma, através do sistema, você poderá saber exatamente onde está o equipamento. O POS Controller pode ser acoplado a um outro equipamento, onde ele tem tanto a funcionalidade de GPRS como de GPS, ou seja, ele transmite a sua localização de GPS através de sinal de telefone celular por um pacote de dados. O monitoramento, inclusive da temperatura interna, o desligamento, o consumo de energia e a remoção física do equipamento pode ser detectado através deste equipamento. Caso não se utilize um equipamento eletrônico para fazer o monitoramento, visitas periódicas podem ser feitas para auditar o uso e condição do equipamento com tecnologia mobile. Os dados são cruzados e possibilitam o monitoramento em tempo real dos ativos e do seu uso. As bases operacionais interligadas pelo sistema, elas prestarão serviço de manutenção e de reposição dos equipamentos, todo sendo controlado pelo mesmo sistema, dando relatórios onde se pode saber qual o custo que cada equipamento está tendo com manutenção e reposição. As integrações com a operação logística também permitem o monitoramento em tempo real, inclusive de mau uso do equipamento ou da necessidade de manutenção. O sistema ele disponibiliza as informações em 3 camadas. A primeira camada são dashboards, assim como este, onde, por meio de gráficos interativos, você pode saber exatamente o que está acontecendo no ponto de venda. Você também pode, numa segunda camada, receber relatórios dinâmicos, assim como uma planilha dinâmica, em formato de BI, para que você possa saber, em tempo real, o que está acontecendo com a operação. O relatório também pode ser em formato analítico, com exportação para o Excel, e que permite que você faça a gestão dos estoques de todo o material promocional que está no operador logístico ou está em campo. Também ele mede a performance das entregas realizadas pelo operador logístico,
lhe dando assim a capacidade de saber qual é o SLA da operação, tanto de entrega como de gestão dos estoques. O sistema também tem o controle dos distribuidores. Pela troca de arquivos XML, tanto de envio de material para os distribuidores como de saída do material para o ponto de venda, você pode controlar o aging do material, quer dizer, quanto tempo ele está parado no distribuidor, a análise de cobertura, quer dizer, o quanto da sua rede de pontos de venda estão sendo cobertos com material promocional, qual o investimento que está sendo feito em material promocional versus o retorno que o distribuidor tem trazido em forma de vendas. O aproveitamento do material promocional, quer dizer, quantos por cento do material enviado estão efetivamente sendo utilizados, e a sugestão de envio dos materiais, seja com redução, seja com aumento para melhor cobertura da região atendida pelo distribuidor. Por meio de relatórios dinâmicos, você pode fazer assim o controle de todos aqueles itens mencionados anteriormente. O sistema também disponibiliza o controle da equipe promocional. Então, o usuário do POS Control, agindo agora como uma agência onde faz a positivação e ativação do material no ponto de venda, ele terá disponível um equipamento mobile para que toda a sua equipe possa utilizar e assim ativar e positivar em tempo real de atualização dos dados com a sua central de controle. O planejamento é feito no sistema, inclusive com roteirização, e você cria questionários e formulários padrão para serem utilizados pelo executor ou pelo promotor no ponto de venda. Portanto, todos os parceiros espalhados pelo Brasil poderão utilizar a mesma solução em tempo real, seja pela internet, seja pelo equipamento mobile, e você ter o controle completo da execução de uma campanha promocional. Da mesma maneira, todos os dados serão disponibilizados em dashboards e relatórios dinâmicos e analíticos. Esses dados ajudarão a tomar a decisão com respeito à gestão da operação em andamento e para uma possível correção ou imediata. Vamos detalhar aqui as funcionalidades do sistema disponíveis para o back-office da agência que utiliza o POS Control. O back-office poderá importar as demandas de 4 maneiras: por planilha, pelo Notfis, que é um EDI de transporte, pelos arquivos de DANF, se vier em formato XML, ou, se o operador logístico ou a própria agência utilizar o log service da Titan, que é um WMS para material promocional, ele poderá filtrar os pedidos e as solicitações diretamente do sistema. Inicialmente, ele define qual será os agentes parceiros que farão a operação, definirá inclusive o formulário a ser utilizado para a coleta dos dados e das fotos que serão utilizados nas ações do ponto de venda, define não apenas o fornecedor, mas de qual ponto de apoio que este material será distribuído. Porque às vezes um agente regional de Recife, por exemplo, que atende João Pessoa, ele pode, embora ele tenha sua matriz em Recife, ele pode ter um ponto de apoio em João Pessoa. Então, você calculará o deslocamento não de Recife, mas de João Pessoa. Tudo isso o sistema permite que você cadastre e você calcule, inclusive utilizando um roteirizador vinculado ao Google. O resultado final é você ter uma estimativa do deslocamento, das diárias, das refeições, das pernoites do roteiro. Tenha com mais acurácia o cálculo do seu custo. Isso será enviado para o seu parceiro para que ele aprove. Se ele não aprovar, você ou substitui o parceiro ou refaz o orçamento. Mas uma vez aprovado o custo, definido o custo, este valor aqui ficará guardado para a conferência da cobrança que o parceiro enviará e também será utilizado como base para fazer a precificação.
que também será enviado para o cliente. Ambos os envios, tanto para o fornecedor como para o cliente, poderá ser feito, né, essa aprovação tanto pela web, o envio por e-mail de uma hash autenticada, onde tanto o fornecedor como o cliente poderão aprovar o seu próprio e-mail. Após isso, você confirma o prazo de execução de cada PDV e isso ficará na tela de pendência para execução. Na tela de pendência para execução, já na web, o cliente poderá alterar roteiros. Ele também poderá utilizar o sistema via client instalado na sua máquina. Para isso, basta disponibilizar a internet. Ele vai definir o promotor, o supervisor e a data de execução. E vai subir as informações coletadas no campo, seja por mobile, pela web ou pelo client. Uma das vantagens de utilizar o client é que você pode utilizar uma ferramenta massiva para upload de fotos, onde ele já trata, já compacta as fotos e sobe cada qual já para o seu PDV, né, correspondente. Também há um processo de validação, onde pode-se aprovar ou não aquilo que o campo executou, e só depois de aprovado é que isso libera o contas a receber, ou seja, o faturamento do cliente, o contas a pagar, o pagamento do fornecedor, e disponibiliza as informações na web para o cliente ver o que é que foi validado e foi feito no ponto de venda. Lembrando que o sistema faz o controle também de adiantamento a fornecedores. Então, se o agente regional ele recebeu um adiantamento no início da campanha, isso será controlado pelo sistema, evitando assim a duplicidade de pagamentos. Portanto, a conferência dos pagamentos é um processo importante no sistema, onde ele vai garantir que apenas o valor acordado no momento do orçamento é o que efetivamente vai ser pago. Qualquer custo adicional só poderá ser pago se inserido por alguém autorizado, garantindo assim a acurácia dos valores do orçamento. Todos esses 4 drivers de controle produzirão, primeiro, análise do ponto de venda. Então, você pode saber o histórico completo de cada coisa que aconteceu com seus ativos no ponto de venda. Poderá saber também, caso haja uma integração com o checkout do ponto de venda, você pode traçar uma relação entre o volume de vendas e o envio do material promocional ou a manutenção do ativo para promoção das vendas. Esse cruzamento das informações entre checkout de vendas e o que aconteceu nas ações promocionais é uma informação muito valiosa e que poucas empresas hoje possuem. Veja aqui, por exemplo, esse gráfico com a evolução do sell-in e do sell-out. Caso o ponto de venda ou uma rede de pontos de venda eles passem essas informações, é possível extrair relatórios como esse, sabendo exatamente como a publicidade, o material promocional, o saque e as ocorrências do ponto de venda influenciaram no sell-in e no sell-out. Também, os dados coletados com mobile pela equipe promocional, eles podem detectar invasão de outros produtos concorrentes, podem também detectar a necessidade de ações corretivas e melhores negociações do trade marketing. A importação também dos dados que foram investidos, né, em publicidade e os dados do sell-in e sell-out é que poderão dizer se está valendo a pena um investimento feito numa determinada cadeia de pontos de venda. A indústria também poderá fazer uma gestão do seu budget para materiais promocionais e ações promocionais utilizando o próprio sistema. Na web, ele pode lançar todo o planejamento de budget versus a execução e perceber assim qual é o desvio entre o que ele orçou para o seu planejamento anual e o que ele vem executando. A operação logística também pode ser monitorada. Você pode monitorar tanto o desempenho das entregas, poderá visualizar de forma rápida todos os pagamentos executados a todos os operadores logísticos. Você pode fazer uma análise
qual o desempenho do estoque em relação ao que foi enviado para o operador logístico, ou seja, se a acuracidade do estoque é boa ou não. Também poderá ver se os custos logísticos, como manutenção, transporte, positivação, sobre o valor do ativo que está lá no ponto de venda, se isso tem sido vantajoso ou não. Esse é um cruzamento interessante que o sistema pode dar. Enfim, se fôssemos fazer um resumo, poderíamos dizer que é o controle fiscal efetivo dos ativos, um dos benefícios principais desse sistema, o atendimento proativo e rápido ao PDV, maximizando as vendas, a preservação do valor e o uso do ativo, a redução dos custos de substituição, a redução dos estoques reguladores de material promocional e ativos e a gestão das quantidades a serem compradas. Melhor controle das equipes de campo com a possibilidade de terceirização nas áreas com menos densidade de PDVs e gestão de contas a pagar e a receber integrados. Portanto, caso tenha interesse no POS Control, entre em contato com a Titan Tecnologia e nós faremos uma proposta para fornecer esta ferramenta para a sua empresa.